Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Análise dos Fatos. Eu sou Raíssa Abac e comigo está o Felipe Moura Brasil. Oi, Felipe. Salve, salve, grande Raiz, em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse resumão comentado na hora do almoço que você escuta no carro, no transporte público, no trabalho, com fone de ouvido, em casa, onde você estiver, e logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast para vocês ouvirem a qualquer hora e compartilharem. Pode mandar o link do episódio do dia para os familiares e amigos. Vamos com tudo. É isso aí, vamos aos destaques desta quarta, 24 de maio de 2023. A Câmara conclui hoje a votação do novo marco fiscal, analisando 4 propostas de mudanças. O texto base foi aprovado com 372 votos a favor e 108 contra. A Federação Espanhola anula a expulsão de Vini Júnior na partida em que sofreu ataques racistas e multa o Valência pelas ofensas da torcida ao brasileiro. E ainda o julgamento do STF sobre porte de drogas para consumo próprio e a nova lei contra o assédio sexual em bares de São Paulo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Serão votados nesta quarta-feira os destaques que são propostas de mudança do texto do novo arcabouço fiscal, cujo relatório foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Foram 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção entre os parlamentares. Por ser um projeto de lei complementar, o arcabouço precisava de 257 votos favoráveis, maioria absoluta, para ser aprovado. Na votação, apenas a Federação PSOL e Rede, que integra a base do governo, e o Novo orientaram seus integrantes a votar não, ou seja, contra o texto. A proposta teve mais votos favoráveis dos parlamentares do Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, do que da Federação PSOL-Rede. Todos os deputados do PSOL e Túlio Gadelha, único membro da Rede, rejeitaram o texto. Do outro lado do espectro político, o PL liberou a votação de seus 99 parlamentares. O placar garantiu 31 votos da sigla a favor do texto, cerca de 32% da bancada. Tanto a Rede quanto o PSOL têm ministérios no governo, respectivamente Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança Climática, e Sônia Guajajara, dos Povos Originários. Após reunião com líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator, deputado Cláudio Cajado, anunciou uma mudança no texto que condiciona o crescimento de gastos em 2024 ao aumento de receitas. Isso para minimizar uma brecha que permitia ao governo ampliar de forma expressiva os gastos já na largada da nova regra. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, classificou o texto aprovado como caminho do meio após rodadas de conversas com os partidos da casa. Nós fizemos diversas rodadas, o relator percorreu todas as bancadas e se confirmou que era importante. Um texto equilibrado, um texto do meio, um texto que dá previsibilidade, vai manter segurança jurídica, aperta quando é necessário, olha para as possibilidades de termos investimentos da ordem de 70% quando as metas forem cumpridas, de 50% quando não forem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o placar da votação e afirmou que trata-se de um bom prognóstico para outra medida de interesse da equipe econômica, a reforma tributária. O placar é expressivo, né? A Câmara dos Deputados deu uma demonstração de que busca um entendimento para ajudar o Brasil a recuperar as taxas de crescimento mais expressivas. Isso também nos dá muita confiança de que a reforma tributária é a próxima tarefa a cumprir. O presidente Arthur Lira, ontem no almoço, deixou muito claro que pretende votar a reforma tributária na Câmara no primeiro semestre, portanto, antes do recesso. Nós vamos trabalhar intensamente agora com o relator, colocar toda a equipe de apoio da Secretaria Extraordinária do Bernardo Api à disposição do relator para que ele tenha todos os cenários traçados com boa técnica. A aprovação do novo arcabouço nesta terça ocorreu com placar maior do que o necessário para a aprovação de uma emenda à Constituição, como é o caso da reforma tributária. Para aprovar uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos em votação em 2 turnos. Apesar do que afirmou Haddad sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, apontar que a votação sobre a reforma pode ser em breve, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, que é do PT, divergiu e admitiu que não tem como aprová-la até julho. Pode ser que a reforma tributária ainda demore. Agora, em relação à votação da nova regra fiscal, falei ontem aqui nesse programa, lembrando que os votos para o requerimento de urgência ser aprovado
foram no número ali de 367. E eu estava falando, olha, se isso se repetir, vão ser 110 votos a mais do que o necessário, que era a maioria simples, 257, para aprovar essa nova regra fiscal. A gente sabia que a tendência era de aprovação e houve até um pouquinho de votos a mais, né? Foram 372, portanto 5 votos ainda a mais do que aquele número que foi obtido para aprovação do requerimento de urgência. Agora, o texto foi gerando puxadinhos para lá e para cá, justamente porque ainda havia e ainda há diversos questionamentos sobre a capacidade do governo de conseguir a arrecadação necessária para esse crescimento de gastos previsto. Então, o Estadão, exercendo aí o seu jornalismo vigilante, apontou as brechas que havia para que o governo gastasse até 80 bilhões de reais nos 2 primeiros anos, seria 2024 e 2025, me parece, né, já no ano que vem, e houve uma articulação do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, para tentar evitar essa mudança, justamente porque ele queria deixar as brechas para o Lula gastar à vontade, que é o desejo dele para conquistar popularidade. E é bom que as pessoas percam um pouco a ingenuidade para entender que quando você fala em gastos em determinada área, que obviamente tem toda uma precariedade no Brasil, vamos gastar em educação, vamos gastar em saúde. Isso não quer dizer exatamente que esses gastos vão ser bem feitos em nome da qualidade, em nome da melhora da área de saúde, da área da educação no Brasil. Você tem um governo que tem uma tradição de cabidão de emprego para companheirada, de falta de eficácia. Não é só esse governo, são vários outros. A gente sempre tem que estar vigilante, porque as bandeiras são muito bonitas. Vamos investir mais nessa área tão importante para o país, etc. Só que você precisa ter responsabilidade fiscal e você precisa ter ali a melhor relação custo-benefício, quer dizer, o investimento no lugar certo, em nome da qualidade, em nome do serviço público eficiente. E geralmente não é isso que a gente vê. Dito isso, você tem aí toda uma crítica de economistas, o Marcos Mendes, Marcos Lisboa, esse pessoal, inclusive, que acaba gerando ali uma base de prognóstico que faz com que o Partido Novo, por exemplo, se posicione. O Marcos Lisboa estava dizendo nesses dias que essa nova regra fiscal vai gerar um aumento de carga tributária. Ele usou até uma expressão mais forte num almoço ali da frente de empreendedorismo. Ele falou que vai demandar um aumento permanente bastante alto da carga tributária. Falou que a fórmula de aumento real do salário mínimo divulgada pelo governo Lula, somada a esse reajuste real do salário dos servidores públicos, isso que eu citei aqui semanas atrás, e a indexação das despesas de saúde e educação à receita corrente dificultam que essa nova regra seja colocada em prática e resulte nesses objetivos que são alegados pelo governo, né? Não necessariamente desejados. Então, a carga tributária, na visão dele, vai ter que crescer mais de 150 bilhões de reais por ano para que a regra alcance os objetivos. Então, ele falou assim, por exemplo, que a proposta dá muita folga de gastos esse ano e ano que vem, e em 2025 a gente vê como faz. Isso aí, essa expressão, essa frase, é o retrato de como funcionam as questões públicas no Brasil. Você faz um puxadinho aqui para servir para o ano que vem, para servir para depois, e lá na frente a gente vê. Olha a complexidade que ficou. Não vou nem perder tempo aqui explicando, né? O Estadão agora está colocando ali um monte de parágrafo para conseguir explicar a mudança que foi feita para tentar cobrir essa brecha. E aí, lá na frente, pode ser que precise de aprovação de novas regras, porque aquilo não vai estar funcionando. Então, essa solução intermediária da qual fala o presidente da Câmara, Arthur Lira, geralmente no Brasil, seja no Poder Judiciário, seja no Legislativo, ela é aquilo que eu costumo ironizar como tem um grupo dizendo que 2 mais 2 é igual a 4, tem outro dizendo que 2 mais 2 é igual a 5, então você vai para a solução intermediária, que é o 4,5. Ela continua errado, entende? Então, é preocupante, sim, essa nova regra. O Partido Novo, uma parte do PL, olha só, 30 deputados do PL, hein? O partido do Bolsonaro votaram pela aprovação desse texto. Estão lá juntinhos com o PT nisso. Falei aqui que havia mais consenso em torno dessas pautas, etc. Mas é bastante simbólico. E o Partido Novo está lá dizendo que o arcabouço permite que os gastos públicos continuem crescendo, que vai ter uma alta carga tributária, que está apostando o governo na fórmula da pobreza.
Então, existem ainda muitas preocupações. Vamos ver como é que vai ser a votação desses destaques hoje, dessas emendas, para ver se consegue ainda melhorar um pouquinho. Mas o Arthur Lira quer o crédito, evidentemente, o Haddad vai posar aí de vencedor, a imprensa tem muita necessidade de apontar quem ganha, etc. Mas havia uma regra do teto de gasto que foi substituída por essa. Então havia um consenso de que há necessidade de se colocar ali alguma regra. Que a regra tenha ficado boa não é, assim, algo que a gente possa ter certeza nesse momento. Na Eldorado, análise dos fatos. O Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol decidiu anular o cartão vermelho com o qual Vinícius Júnior foi punido no último domingo, durante a derrota por 1-0 do Real Madrid para o Valência, em jogo no qual o brasileiro foi alvo de racismo. Além disso, a entidade determinou o fechamento de um dos setores do estádio Mestalla, local dos ataques racistas, por 5 partidas, e multou o clube em 45 mil euros, 240 mil reais aproximadamente. A direção do Valência criticou a punição e afirmou em comunicado que a decisão é uma grave injustiça. De acordo com o texto, o time vai recorrer em última instância sobre o fechamento do setor. A direção do Valência considerou que a pena é injusta porque diz estar colaborando com as autoridades na identificação dos torcedores que ofenderam o jogador brasileiro e indicou já ter banido alguns fãs de seu estádio. Nesta terça, a polícia da Espanha prendeu 7 pessoas suspeitas de cometer atos racistas contra Vinícius Júnior. 4 foram presas em Madrid sob a alegação de pendurar um boneco representando o jogador do Real Madrid em uma ponte rodoviária da capital espanhola. As outras 3 prisões ocorreram em Valência e são referentes ao episódio de domingo, mas eles foram liberados horas após prestarem depoimento. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, também vai tomar providências após o caso envolvendo o Vinícius Júnior na Espanha. Indignado, Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, cobrou da FIFA e das entidades esportivas uma punição e o banimento dos criminosos no esporte. O dirigente se reuniu com Luís Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, para discutir ações contra o racismo no esporte. A repercussão foi imensa. Essa que é a verdade, porque não foi a primeira vez. O estádio tinha muita gente gritando lá, e o Vini Júnior acabou sendo expulso num lance de confusão, em que o VAR chamou atenção ali para o braço dele, que resvalou no rosto, mas assim, era um lance em que estava havendo um empurra-empurra, aquele monte de jogador junto, e aí um se toca no outro, o outro tenta se desvencilhar, quer dizer, não houve ali propriamente uma agressão do Vini Júnior, que estava justamente como vítima daquelas agressões racistas e estava indignado, estava revoltado. Então é claro que houve ali um exagero, uma falta de compreensão na hora. Que bom que houve essa anulação do cartão vermelho. Considero bastante justo que isso tenha acontecido. É claro que envolveu ali um certo prejuízo para o Real Madrid na partida. Agora, a identificação dos responsáveis, ela precisa ser feita com urgência, e é claro que a Liga precisa ver, inclusive com o Ministério Público espanhol, como é que pode atuar durante a partida. Quer dizer, uma pessoa que está gritando macaco, que está cometendo uma ofensa racista, ela não pode ser retirada pela polícia do estádio naquele exato momento? São assim, as providências que precisam ser pensadas. É natural que o Valência, sendo multado, ele fale, olha, isso não é justo, porque a gente libera para o torcedor, não sabe o que o torcedor vai falar. Mas você precisa ter justamente todo um mecanismo de previsão legal de punições para essas eventualidades. O clube, se ele está sendo complacente com isso, tem que ser punido. Se alguém grita lá, o clube tem que ser punido. Não é uma discussão absolutamente legítima. O que não dá é para que tudo seja relativizado e que não se possa fazer nada, que era mais ou menos a postura do presidente da Liga até outro dia. Só que agora, como a gente comentou no programa de ontem, os patrocinadores estavam tomando uma atitude. Quer dizer, não querem, evidentemente, que a sua marca fique associada a um torneio, a uma liga, como eles chamam, que é complacente com o racismo. Então, as providências precisam ser tomadas e precisa haver uma certa cartilha. O que é a consequência quando isso acontece, quais são as providências imediatas, que é para já reduzir o mal na sua raiz e evitar maiores ruídos. Na
Na Eldorado, análise dos fatos. O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta o julgamento sobre a constitucionalidade do crime de porte de drogas para consumo próprio. A discussão foi interrompida ainda em 2015 e incluída agora na pauta pela presidente da Corte, Rosa Weber. Especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que o veredito pode influenciar casos já julgados ou em trânsito, além de pressionar o Congresso a definir novos parâmetros para a política nacional sobre drogas. O julgamento decide especificamente a punição prevista para quem comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. Hoje, segundo o artigo 8 da Lei 11.343 de 2006, as penas previstas variam entre advertências sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 3 ministros já votaram a favor da descriminalização, entre eles o relator do caso, Gilmar Mendes. Ainda em 2020, o Estadão mostrou que o magistrado foi o ministro que mais concedeu habeas corpus em decisões monocráticas em 10 anos, a maioria deles em casos referentes ao tráfico de drogas. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam o voto do relator e consideraram que a lei é inconstitucional, mas fizeram ressalvas. O primeiro defendeu que a descriminalização deveria ser aplicada apenas para o porte e uso de maconha e não se aplicaria a outras drogas. Já o segundo propôs que o usuário poderia ter apenas limite de 25 gramas ou manter o cultivo de 6 plantas para não ser considerado traficante. Olha, o Supremo Tribunal Federal está analisando um recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, a decisão passaria a valer para todos os casos similares, que questiona se o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional. Esse artigo, ele não prevê prisão para esse crime, mas ele prevê que é crime adquirir, guardar, transportar droga para consumo pessoal, cultivar plantas com essa finalidade. Então eles querem descriminalizar isso. Não é que a pena seja uma pena de prisão. As penas, na verdade, previstas ali são essas que o Heisen falou. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Quer dizer, é coisa muito amena. É pouco, né? Não é uma punição grande. Mesmo assim, querem retirar essa punição. Qual é o problema de fundo aí? O problema é que essa discussão está sendo feita justamente no STF. Isso é regra, é lei. Existe um poder chamado legislativo. Então me incomoda muito, me preocupa muito, como eu tenho mostrado em outros episódios, que o Supremo Tribunal Federal passe a legislar sobre esse pretexto de avaliar a constitucionalidade ou não de uma lei, sendo que há toda uma articulação política para que isso seja feito no momento apropriado. Então, como Jair Bolsonaro, como presidente da República, ficava batendo ali, porque é uma pauta que rendia eleitorado para ele, na contrariedade da legalização das drogas, etc., o Supremo deixou o Bolsonaro passar, porque tinha muito poder, né? Quando o Bolsonaro estava na presidência, os ministros do Supremo estavam lá fazendo campanha com o Bolsonaro para emplacar os seus aliados em outros tribunais. Houve uma grande disputa sobre a vaga no Superior Tribunal de Justiça, que colocou Cássio Nunes Marques de um lado, Gilmar Mendes de outro, cada um com seu apadrinhado, querendo que Jair Bolsonaro nomeasse. Aí eles esperam, a pessoa perdeu o poder, que tem aquela pauta que abarca ali boa parte do eleitorado brasileiro, e agora resolvem pautar isso de novo, já que o Bolsonaro tem menos poder. Mas é o Congresso Nacional que tem que decidir, e nem tudo é omissão do Congresso Nacional. Há uma decisão de parlamentares de não mudar a legislação que aí está. As pessoas podem ter opiniões, podem discutir, é absolutamente legítimo. Isso deve ser punido, isso não deve ser, etc. Só que essa discussão, o lugar dela é no parlamento brasileiro, e é muito ruim essa usurpação de poderes. Você ouve Análise dos Fatos. O show de abertura da final da Champions League é anunciado e é com uma brasileira. Prepara para ouvir aí o Robson Morelli.
Olá, amigos, quero falar da Liga dos Campeões, da grande final, Inter de Milão e o Manchester City de Pep Guardiola. Mas quero falar de uma peculiaridade dessa partida marcada para dia 10 de junho. Anitta, a nossa Anitta, vai fazer o show de abertura dessa partida. É um evento que vem acontecendo com mais frequência no futebol, também na Liga dos Campeões, e a Anitta foi escolhida. Ela fez um post nesta quarta-feira, bacana para ela, bacana para o futebol, bacana também para os brasileiros que vão acompanhar essa partida. A Anitta já tem se notabilizando uma pessoa importante no esporte. Ela já esteve na Olimpíada do Rio de Janeiro, ela já esteve cantando também na final da Libertadores da América, ela já esteve na Fórmula 1 também. Então, dia 10 de junho, antes do grande jogo internacional e Manchester City, a brasileira Anitta dando um pouquinho da sua voz. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! Prepara que o Heisen vai soltar um trocadilho. Garoto. Olha, a Anitta disse que vai ter uma surpresa no show. Eu imagino, suspeito que possa ser algo aí de combate ao racismo, dado o caso do Vini Júnior, né? Embora tenha ocorrido ali na Liga Espanhola, o Real Madrid também participou da Liga dos Campeões, foi eliminado agora na semifinal pelo Manchester City, que está na final, mas ela poderia aproveitar aí o torneio para mandar algum tipo de recado. Eu considero até oportuno, não sei se ela vai fazer isso, mas é uma brasileira aí ganhando o mundo, e esses shows que acontecem muito nos Estados Unidos, né, principalmente ali no intervalo do Super Bowl, agora eles estão chegando ao futebol. Eu gosto dessa união do entretenimento com o esporte. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a lei conhecida como Não Se Cale, que cria um protocolo de combate à violência sexual contra mulheres em bares, boates e restaurantes da cidade. O projeto foi inspirado no caso que protegeu a vítima do jogador Daniel Alves, em Barcelona, e foi aprovado por unanimidade na Câmara em abril. O texto prevê que o espaço de lazer noturno se responsabilize por prestar acolhimento às mulheres vítimas de violência, fornecimento de informações e imagens para denunciante e comunicação imediata à autoridade policial, caso solicitado. A adesão ao protocolo é voluntária e os estabelecimentos passariam a ter um selo que poderá ser fixado nos locais. Para isso, os funcionários receberão treinamento a cargo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Em entrevista à Rádio Eldorado, a autora da lei, vereadora Cris Monteiro, do Novo, disse que a ideia se baseia numa mudança de cultura e não em multa para os infratores. As pessoas que trabalham nos bares, pessoas do caixa, os garçons, eles já sabem, eles percebem quando uma mulher está sendo perturbada, importunada. A diferença do protocolo é que esse treinamento vai fazer com que vá para um próximo nível. Que caso aconteça uma situação como aconteceu em Barcelona, eles possam saber como se conduzir. Então o treinamento vai fazer com que eles possam agir com o foco na vítima e, muito importante, a presunção de inocência do potencial acusado. Ou seja, não é uma questão criminal no momento. Não vai haver multa caso o estabelecimento não adote o selo, não adote o treinamento. A ideia, quando eu fiz a lei, é de mudança de cultura e não de penalização. O cadastro dos estabelecimentos que quiserem aderir ao programa Não Se Cale e treinar os seus funcionários poderá ser feito através do portal 156 da Prefeitura de São Paulo. Tem algumas questões de bom senso que, lamentavelmente, não são disseminadas. E quando há um episódio grave, como o que aconteceu no caso do Daniel Alves, é preciso aprender com ele, com esse episódio, né? Não com o Daniel Alves, pelo amor de Deus. Então, os bares precisam ter um treinamento para a sua equipe de funcionários para saber como agir quando uma mulher está ali numa situação de vítima. A mulher que foi estuprada, de acordo, evidentemente, com a acusação, ela foi falar ali com seguranças, etc., e houve todo um tratamento para ela que precisa acontecer nesses locais. É claro que quando a gente vê novas leis e possibilidades
possibilidade de punição pro restaurante, pro bar que não fizer isso e tal. Aí você tem uma outra discussão um pouco mais perigosa, porque é tudo muito delicado. Agora, que os profissionais precisam ter essa consciência de que eventualmente precisem ajudar e podem acessar a autoridade policial e quais são os caminhos, quais são os mecanismos, quais são os procedimentos, as melhores práticas para isso, isso é absolutamente fundamental. E é claro, é bom que faça uma distinção, a gente não pode criminalizar o flerte, né? Quer dizer, a aproximação física, na verdade, nem antes de física, né? A aproximação entre homens e mulheres, ela tem vários níveis de gradação. O assédio já é um nível exacerbado, é um nível que não pode acontecer. Agora, o flerte, né, que até o Milan Kundera, grande escritor de A Insustentável Leveza do Ser, eu recomendo muito, ele definiu o flerte ali como um comportamento que deve sugerir que uma aproximação sexual é possível sem que essa eventualidade possa ser entendida como uma certeza. E aí ele ironizava, em outras palavras, o flerte é uma promessa de coito, mas uma promessa sem garantia. Quer dizer, o flerte, a paquera, a tentativa de você puxar assunto, tudo isso com respeito, é absolutamente natural que aconteça e é preciso que aconteça para que ocorra o acasalamento, para que, enfim, a espécie humana possa interagir e reproduzir, eventualmente, no final das contas. Agora, o assédio, o estupro, a violência sexual, isso precisa ser reprimido e todos os efeitos dissuasivos que possam ser ensinados e todas as medidas preventivas e posteriores a esses atos, elas precisam estar aí disseminadas como de conhecimento das pessoas que podem ajudar pessoas em situação de vítima. E assim termina mais uma análise dos fatos, que tem produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. E como sempre, os trabalhos técnicos aqui do nosso Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Um grande abraço, Raiz e melhores ouvintes, até amanhã. Valeu, abraço, boa quarta. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.